vamos aproveitar que nós temos aqui um grupo seleto, né? Vocês são os escolhidos do Senhor, né? Vocês são os escolhidos dos escolhidos. Vocês são a nata, vocês são a flor da farinha. Amém? Vocês são os campeões, vocês são os melhores, né? Vocês são aquele primeiro grupo da maratona que sai na frente. São vocês que vão chegar na frente com certeza, amém? Né? Nós é que vamos sair na Globo. O resto vai sair por multidão, amém? Aquele povão, tudo correndo lá, pulando. Nós não, nós vamos sair na Globo, na frente, porque nós estamos aqui 9 horas da manhã, não é qualquer um, amém? São os escolhidos, amém? Então tá ali o bispo Bené, pastor Geraldo, bispo Charles, bispo Ana. Então vocês podem fazer perguntas. Escreva a sua pergunta, tá? Porque nós vamos falar agora pela manhã sobre a visão. A instalação da visão na igreja. Amém? Nos próximos 50 anos você vai ouvir isso todo dia. Amém? Por quê? Porque nós estamos transformando uma coisa muito importante, que são os seus valores. Tá legal? Nós vamos falar sobre visão, a importância da visão. E você vai fazer alguma perguntinha, pode fazer alguma pergunta, coloca seu nome, de onde você é. Se você não quiser colocar seu nome, de onde você é, se quiser fazer uma reclamação, não acredito nada disso, blá, 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 pode fazer também. O máximo que vai acontecer com você é nós vamos crucificar você aqui na frente de todo mundo, alguma coisa assim, tá? Sem problema, tá bom? Então faz a pergunta, põe no papel, entrega ali pro bispo Bené, o bispo Bené vai selecionar as perguntas, né? Algumas coisas a gente pode responder ao vivo e a cores, outras a gente pode responder depois, né? Ou então, quem sabe, mandar até um recado. Obrigado. São os fogos, gente. Sempre é assim, sempre. Falar em fogos, vocês perderam a virada radical no Rio de Janeiro, dia 31 de dezembro. Vocês perderam. Foi bom ou não foi? Olha lá a galera do Rio. Foi fantástico. Mas tudo bem. A gente manda depois o vídeo para vocês. Desde o ano passado, eu tenho estudado muito a respeito de igreja em célula. Por quê? A nossa igreja no Rio de Janeiro tem crescido, graças a Deus, graças a uma equipe que o Senhor tem me levantado. Nós fizemos ali grupos de casais que tiveram um grande sucesso, muito sucesso. Nós temos conseguido atrair pessoas para a igreja, mas nós não estamos conseguindo treinar essas pessoas. Essa era a radiografia que eu tinha na igreja da Barra e nas outras igrejas que nós fomos supervisores. A igreja cresce em quantidade, mas a igreja não cresce em qualidade. Apesar que, à medida que eu tenho quantidade, eu tenho qualidade. Mas a qualidade nunca é suficiente para levantar. A qualidade nunca é suficiente para atingir toda a quantidade. Então, percebeu, pessoal? Essa era a minha frustração. Então, nós começamos a trabalhar, a mexer, a conversar, a visitar, a fazer curso de igreja em célula. Igreja em célula, existem várias maneiras de você trabalhar. Nós optamos por esse modelo da Colômbia, que é o modelo de células e G12, discipulado através de um grupo de 12 pessoas. Essa foi a nossa opção, que nós vimos ser a melhor de todas. Mas depois eu falo mais sobre isso. A Bíblia começa em João 15:1 dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Jesus fala que ele era a videira verdadeira, porque já existia em Israel o símbolo da videira. Então ele diz assim: está vendo essas videiras aí? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que foi plantado por Deus. Eu sou essa videira que vocês tanto estudam, tanto falam. Eu sou essa videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Essa palavra de João 15 é importante porque o país de Israel, era um país agrícola. Por ser um país agrícola, entenderia facilmente a parábola, entenderia facilmente a figura, entenderia facilmente aquilo que Jesus queria dizer. Ela diz aí: eu sou a videira. Eu sou a planta. Eu sou a árvore. Eu sou aquele que vai dar frutos. O meu pai é agricultor, ou seja, o meu pai é aquele que plantou para ter frutos. Tudo na vida você tem que saber focar. Aqui em João 15, ele foca. Jesus coloca o foco em dar frutos.
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E o meu pai é o agricultor. Para que essa visão possa ser instalada verdadeiramente, nós precisamos entender, nós precisamos mudar os nossos valores internos. O pastor, o líder de célula, tem que ter paciência para trabalhar com as pessoas que estão ao nosso redor, para que haja mudança de valores. Mudança de valores seria o quê? Nós somos uma igreja de eventos, uma igreja que precisa de ter um bom pastor, um bom pregador, uma pessoa que tenha carisma, uma pessoa que sabe falar em público, uma pessoa que tenha mensagem. Nós temos hoje modelos de igreja calcados, fundamentados em cima de ministérios individuais. Ou seja, o pastor tem que ser bom de púlpito, para que a igreja possa decolar. Então você olha as igrejas que estão melhores são aquelas igrejas que o pastor ou a pastora sejam bons de pregação. Aí a igreja cresce. Essa é a realidade de uma igreja de eventos. Essa é a realidade de uma igreja de eventos. Você tem igrejas enormes no Brasil, mas calcadas no pastor. E o pastor que pega o microfone e sabe dar uma boa palavra. Agora, isso está errado, está erradíssimo. Deus não faz acepção de pessoa. A minha sensação é, as coisas acontecem ali, mas não acontece lá não acontece. Isso me frustra. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A oportunidade é para todos. Quer dizer que se o pastor for flemático... então, é o seguinte... Não fazemos mais pastores flemáticos. É flemático? Não pode ser pastor. Não, cara, que Deus? Pode. Porque ele não é carismático no púlpito. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, como os irmãos estão vendo, eu sou a videira. Mas isso é uma igreja de eventos. A igreja de eventos, o pastor tem que ser colérico, sanguíneo ou sanguinário. Colérico ou sanguíneo. Para quê? Porque a igreja precisa, o ponto de contato é o púlpito. O ponto de contato é o púlpito. É a palavra que sai. Se não existe isso, acabou, morreu. A igreja, a gente vai levando e pronto. Enquanto que Deus quer que todos possam ser frutíferos. Ou seja, esta visão que nós estamos abraçando corrige tudo isso. Às vezes o melhor pregador não vai ser o melhor líder de células ou líder de rede. O líder de rede não precisa, o líder de células ou uma pessoa que vai ter 12, 144, 1728, 1736 e pronto. E assim vai. Não é necessariamente o cara que faz a banda tocar. Mas é o cara que vai ter relacionamento. O cara que sabe construir relacionamentos. Essa visão corrige essa grande distorção. O bom dessa visão é porque nós vamos dar oportunidades a todos, para que todos possam crescer, para que todos possam ser frutíferos, para que todos possam ter um galardão, para que todos possam dizer assim, eu escrevi uma história, eu deixei uma história, através de uma visão onde todos terão as mesmas oportunidades. Amém? Amém. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Aqui está escrito uma das verdades mais dolorosas do cristianismo. É a frutificação. Hoje a importância
Hoje, o que é mais importante é o mais importante. Antigamente, o mais importante não era o mais importante. Antigamente era o seguinte: você veio à campanha, veio. Você participou de todas as reuniões, vim. Ótimo, amém, que bênção. Você é uma grande ovelha. Antigamente, nós valorizávamos as pessoas que participavam de todos os cultos. Pronto, acabou. Vai para casa, pronto, acabou. Se o teu vizinho assim, se o teu vizinho passar por você e perguntar onde você foi, não interessa, não é da sua conta. Não tem problema. Contanto que você esteja na igreja de noite, no dia seguinte, com o seu papelzinho na mão, dizendo: oh Deus, meus alvos, meus alvos. Não tem problema. Essa era a visão antiga. Por isso que a visão agora é uma transformação, é uma mudança radical. Muito radical. Por quê? Porque hoje o mais importante é o mais importante. Antigamente o mais importante não era o mais importante. Antigamente o mais importante era importante, mas não era o mais. Vocês estão entendendo? É importante que vocês entendam o que é importante. Porque se vocês não entendem o que é importante, isso se torna sem importância. Antigamente o mais importante era estar na igreja. Hoje o mais importante é você estar na igreja, mas frutificando, multiplicando. Antigamente a pessoa chegava assim: pastor, me dá alguma coisa para fazer. Eu falei: vai, meu Deus, agora ele quer fazer alguma coisa? Agora ele quer fazer alguma coisa. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, deixa eu fazer alguma coisa. Fica na recepção. Que aí nem está meu problema. O problema está na recepção. Milhões de pessoas chegando, a confusão. Vai para a garagem, vai para o estacionamento, me ajuda lá. Porque o mais importante era o evento, era o culto. O mais importante era esse. Como é que foi o culto? Tudo bom. Meu amigo, você não pode riscar um fósforo perto do pastor na hora do culto. Pega fogo. É um barril de pólvora. Sem pavio. Porque ele sabe se a recepção vai dar certo, se o ar-condicionado vai dar certo, não sei o quê. Se a equipe de música chegou atrasada de novo. O problema é o evento, é a reunião. Esse é o problema. Agora não, querido, o mais importante na igreja é dar frutos, é a multiplicação. É a multiplicação. É importante você fazer a campanha? É. As campanhas são importantes porque as campanhas focalizam determinados assuntos para aumentar a sua fé. Desafios. Você só cresce através de desafios espirituais. Campanha é importante? É. Mas não é o mais importante. O mais importante é: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele... Como é que é? Então, corta de vocês, tá? Então eu vou dizer o seguinte: eu vou falar ele, vocês gritam corta, e fala assim, tá bem? Porque ele vai... Ele corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele... Ai, meu. Eu tive loja, né? Tive loja, vocês sabem disso. Ninguém é perfeito. Tive loja em shopping. Né? Precisava no final do mês, eu tinha 5 vendedores. Aí eu botava as cartelinhas de um vendeu tanto, outro vendeu tanto, outro vendeu tanto, outro vendeu tanto. Né? Então tinha um que vendia mal pra caramba. Você chama o cara. E treinamento. 3 meses de treinamento. Fala pro gerente, cuida dele. Em 3 meses o garotão não decolava, o que a gente fazia? Falei: meu amigo, tua praia é outra. Teu negócio é mexer no computador. Vai procurar um negócio que você sabe fazer, que você gosta de fazer. O negócio de venda não é a tua praia. Não é a tua praia. Eu tinha uma vendedora que ela arranjava muito problema para mim, mas ela era boa de venda. Impressionante a mulher. Impressionante. Uma vez eu estava no shopping, uma mulher foi na vitrine, uma senhora foi na vitrine e olhou lá uma peça e tal.
Aí a vendedora chegou e falou com ela, a senhora não quer a peça? Não, tal, quanto custa? Ela falou o preço, não, muito obrigado e tal. Foi embora. Essa vendedora chegou, que ela estava fazendo o lanche, chegou, gritou lá assim, Isabel! No meio do shopping. Isabel! Era a moça que tinha visto a vitrine. Você não vai comprar nada não comigo? Eu falei, meu Deus, que vergonha. Meu Deus do céu. A mulher, coisa fina, meu Deus. Vem cá. Aí deu um beijinho na Isabel. Senta aqui, o que você quer? Não quero nada, porque eu comprei muito, não sei o quê. Nada, te fala, joga pro mês que vem. Aí, daqui a pouco a mulher vendia. E ficava morro de raiva. Mas ela vendia. E eu, aquele só mês que vem que eu posso pagar, dava entrada, como tudo normal, com todo e qualquer vendedor, com todo e qualquer comprador dava entrada, pagava, não tinha choro nem vela, pagava tudo. Mas ela era uma boa vendedora, era uma excelente vendedora. Ela tinha um dom. Tinha um dom. Nós precisamos treinar a igreja. Nós precisamos treinar a igreja para nós sermos bons líderes de célula. Porque esta aqui é a verdade. Todo ramo que estando em mim não dar fruto, ele corta. Nós vivemos o nosso cristianismo como se isso aqui não existisse. Nós vivemos o nosso cristianismo de encontro em encontro, campanha em campanha. Ano que vem vocês vão estar mais aqui, vocês vão voltar, né? Aí ano que vem estar mais aqui, nós vamos estar alugando no ginásio. Né? Vocês vão estar lá, vocês vão estar, quem sabe, alguns vão crescer para cima, outros vão crescer para o lado. Vão ter cabelo branco, sei lá, vai acontecer alguma coisa, né? Faria pintura hoje para resolver qualquer problema. Mas o importante é que eu quero saber, vocês vão trazer que frutos vocês vão trazer? Quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Porque se não houver frutos na visão de Deus, na visão dele, ele corta, ele corta, ele corta, ele corta. A mudança, a transformação da visão é tornar você frutífero. Agora, sabe o que mais me impressiona nessa visão? Que essa visão tem força, tem unção. Ela tem unção. Ela tem uma força sobrenatural dentro dela. Eu vou explicar isso para vocês depois. Eu vi uma coisa que não vem de mim, não vem de você, mas acontece. Quando você monta uma célula e a célula começa a se reunir, acontecem os milagres. Os milagres acontecem. Antigamente, os milagres da nossa igreja eram nas campanhas. Hoje, os milagres são muito maiores em número nas células. Os milagres acontecem nas células. Os milagres têm vindo nas células. A multiplicação está vindo nas células. Eu queria deixar bem claro para você que você precisa ter um momento com Deus, um acesso, para você falar assim, Senhor, eu tenho sido frutífero. Senhor, eu tenho sido frutífero. Isso é muito importante. Eu tenho tido isso, contato com Deus. Falei, Senhor, eu como pastor, eu tenho sido frutífero. Senhor, como bispo, eu tenho sido frutífero. Eu tenho sido bênção para as igrejas que estão debaixo de mim. Eu tenho feito essa pergunta. Eu não posso, de forma nenhuma, passar o tempo e dizer assim, não fui. Deus tem me dado dons, Deus tem me dado talentos, esses dons precisam precisam aparecer através de frutos. Eles precisam se tornar visíveis. Nós não podemos ser talentosos, habilidosos, mas não colocar isso na prática. Eu tenho dito lá na igreja, gente, você não pode, eu não vou ser líder, você não pode falar do seu líder, eu não sou líder de célula, não pode. Você não pode falar uma coisa dessa. Você tem que ser líder, pelo menos de célula. Por quê? Porque você fala. Você anda. Às vezes fala até demais. Eu tenho na igreja vendedor, meu irmão, de Barça. Eu não quero ser líder de célula, é muito difícil esse trem. Meu amigo, tu vem de Barça. Seria coisa mais difícil que vender Barça. Você já viu isso? O cara paga uma nota preta por um calhamaço de livro, que não tem nenhum espaço em casa que tem de botar livro. Os caras compram a Barça e botar debaixo da cama. Que não tem pano da mala. Aí só usa o CDzinho, tem o CDzinho. Só usa o CD, paga R$2.000 para o CD.
E o cara vende. Tu acredita nisso? Desculpe se tem algum vendedor de Barça aqui, eu acho que nós queremos te ajudar, eu sei que não, pode aumentar sua mesinha lá, e eu mesmo vou fazer propaganda do teu produto. Mas você vai dizer para mim que não vai ser líder de célula? Vende consórcio de automóvel. Tá certo, tu vai receber o teu automóvel, mas tem que ser um bom vendedor. Você não vai ser líder de célula porque não tem razão. Pelo menos no líder de célula você vai ser. Pelo menos um. Não quer dizer que você vai ter 100. O Richard tem 700. E quando você fala 700, você fica com vergonha. Porque lá na Colômbia tem gente que tem muito mais que 700. Já pensou? Por isso que é importante você ter ideia. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele corta. Agora, o que eu acho mais interessante é a segunda parte desse versículo, onde diz assim, todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, quando a pessoa chega na igreja, nós queremos entulhar essa pessoa de coisas. Enquanto que aqui ele diz o seguinte, só o ramo que dá fruto é que você tem que limpar. Ou seja, a pessoa chegou no sábado passado aqui na igreja, no domingo passado aqui na igreja, no outro domingo ela tem que dar fruto. Sabia que na Argentina é assim? O cara se converte no final de semana, no outro final de semana ele está se fazendo visita e orando para as pessoas. Na Argentina é assim, eles ensinam. Você converteu hoje, então domingo que vem, você vai sair comigo, vamos fazer uma visita, porque você já vai falar sobre Jesus. É assim. Aqui diz o seguinte, todo o que dá fruto. Então o agricultor procura um ramo que dá fruto. Opa, esse aqui dá fruto. Então limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós, durante muito tempo, nós criamos uma igreja distorcida, e vou dizer a você, eu já pedi perdão à minha igreja lá. Falei, Senhor, meus queridos, eu quero pedir perdão à igreja, porque muitas vezes nós batalhamos aqui numa igreja que eu acho que hoje estava distorcida. Pedi perdão. Pedi perdão a Deus. Deus, nossa, onde é nós estamos com a cabeça. Porque a pessoa chega, mal senta na cadeira, você tem um problema emocional. Você tem um problema, eu senti quando você entrou. Você estava procurando assim, ó, muita insegurança, estava procurando o pai, não é? Então a mãe, está procurando a mãe, né? O cara, não. Amanhã, gabinete. Um grupo de apoio, cura interior. Vou resolver todos os teus problemas emocionais. Todos os problemas emocionais. Né? Aí passa pelo grupo de guerra. Os caras... E senti o cheiro do enxofre. Ih, tá encapetado. Senti. Eu senti uma asa de um demônio passando assim, eu senti um ventinho. Esse ventinho eu sei qual é um demônio. Tá encapetado, tem que fazer quebra. Tem que fazer quebra mesmo. O cara mais sai da cor, nego. Fala ele lá, dando uma sainha, 2 caras, ou então 2 mulheres, pega um livrão grosso desse tamanho e quebra disso, e quebra daquilo. 28ª geração. 27ª geração, e quebra. O cara sai todo lá. O cara renuncia até coisa que ele não sabia. Nunca ouvi falar nisso. Isso é uma distorção. Está errado. Nós fizemos errado. Então, eu quero pedir perdão a vocês. Nós fizemos isso errado. Que me perdoem, mas nós fizemos isso errado. Por quê? Porque a Bíblia ensina que você tem que limpar o ramo que dá fruto. A Bíblia ensina que nós temos que limpar o ramo que dá fruto. Eu sei que cura interior é importante porque as nossas igrejas foram muito abençoadas e cresceram porque nós entendemos que precisamos sarar o indivíduo. Não adianta você querer sarar o Brasil se você não sara o indivíduo, não sara a família. Nós não vamos perder essa característica de cura interior, que é nossa, é o médico que nós conquistamos.
Como o bispo Bené bem fala, é um monte que nós conquistamos. Quebra de maldições, é um monte que nós conquistamos. O louvor é um monte que nós conquistamos. Não vamos abrir mão disso. Recuar seria loucura. Mas agora, querido, nós vamos conquistar o monte da multiplicação. O monte do evangelismo, o monte do evangelismo, o monte do evangelismo. Nós vamos conquistar esse monte em nome de Jesus. Nós vamos conquistar essa missão da multiplicação em nome de Jesus. E nós vamos reproduzir discípulos sadios. Em nome de... Não aqueles discípulos que ficam, me dá. Né? Às vezes eu me sinto aquele cara que é marabarista de pratinho. Né? Ele põe 1, 2, 3, 4, 10. Quando ele está girando 10 e um está caindo, ele corre lá. E 1, 2, 3, 4, 10 e um está caindo. Ele corre lá para lá. No final ele desmaia e os 10 pratinhos vão para o chão. Às vezes eu me sinto assim. Mas em nome de Jesus isso vai acabar. A partir desse momento você já não é mais pastor. Você é treinador de líderes. Amém? E vai ser o tempo que você vai treinar treinadores. Treinar treinadores para treinar líderes. Hoje o mais importante é o mais importante. Dar frutos. Dar frutos. Dar frutos. Dar frutos. A cura interior me ensinou o seguinte. A cura interior me ensinou que a maior cura é quando você transforma uma pessoa frutífera. Obrigado. Deve ter sido alguma fã que eu tenho aqui. É mesmo, queridão. Obrigado, Kelmo. Depois eu quero te dar um beijo, querida. A maior cura que nós podemos fazer para uma pessoa, para uma ovelha, é torná-la frutífera. Às vezes nós queremos... Se eu for na tua casa, você mora na tua casa, se eu for na tua casa, e vou encontrar uma maior bagunça na tua casa, não? Quarto parece um ninho de guache. Ninho de guache é o ninho mais bagunçado que tem, que o bichinho vai trazendo tudo que é sujeira de fora. Tem pessoa no teu quarto. Tudo bem, você arruma a tua casa que eu vou visitar. Você arruma a tua casa, eu vou lá debaixo da cama, tá 1 quilo de poeira. Tudo bem, tu limpa debaixo da cama. Mas se você quiser arranjar poeira na tua vida, na tua casa, alguma coisa que está bem feito lá. Tem alguma lâmpada queimada que você não trocou? Tem algum guarda-roupa que balança, mas não cai? Tem alguma coisa lá que a vida deve ser assim. Tem alguma coisa sempre que precisa ser consertado e vai ser consertado. Não é nem por isso te invalida como uma pessoa frutífera. Frutífera. E a preocupação aqui de João, de Jesus falando aqui em João é: todo ramo que der fruto, ele limpa o ramo que dá fruto. A preocupação é ser as pessoas que dão fruto. Para que aí então possa dar mais fruto ainda. Aí eu sei que alguém vai chegar e perguntar assim: pastor, mas é aquele que não dá? Eu gosto de dar um exemplo interessante que eu estou vivendo esses dias. A minha filha, a Rebequinha, moreninha, bonitinha. Rebequinha não gostava de fazer tarefa. Detestava fazer tarefa. Você já viu essa tarefa? Não, vou fazer daqui a pouco. Esse daqui a pouco, olha, era uma luta para ela fazer tarefa. Era uma luta. Eu tinha que até chamar as minhas prerrogativas. Se você não fizer, você vai apanhar. Vai lá e faz as suas tarefas. Traz aqui as dúvidas para eu fazer. Ou então a mãe tinha que ficar lá, faz isso aqui, limpa aqui, fez errado, faz de novo. Eu troquei a Rebeca de escola. Porque a escola que ela estava era uma escola que para mim era uma escola boa, depois mostrou-se que não era. Eu troquei, escutei falar de uma escola boa, fui lá. Troquei. Rebeca hoje tem o maior prazer em sentar na cadeira e fazer a tarefa dela. É impressionante.
que você vai fazer? Vai fazer minha tarefa, pai. Tem muita tarefa hoje, preciso terminar logo. Por quê? Porque quando ela chega na sala de aula, as colegas, a professora faz ela faz uma dinâmica em que os alunos falam das tarefas. E ela percebeu que para ser aceita naquele grupo, ela precisava fazer as tarefas. Ela foi motivada a fazer tarefa. Entendeu? Ela percebeu que uma forma de dar avaliação do grupo, uma das formas de avaliação do grupo, era a confecção, término das tarefas. Ela viu que essa lei sobre igreja e célula, sabe o que eu digo? Jesus vai voltar. Por quê? Porque o crescimento da igreja vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, vai atingir todos os níveis, porque nós podemos segurar a denominação. Mas nós não podemos segurar um líder de célula. Não podemos segurar. Em Singapura, fizeram o projeto, no ano 2003, ter 50% da população em Singapura evangelizada. No ano 2003. Nós estamos no ano 2000. Não, perdão. No ano 2003, 35% da população. Nós estamos no ano 2000, já passou de 15%. Tem mais de 15%. Tudo em células. Tudo em células. Tudo em células. Então eu peço categoricamente dizer para você, com esta visão, Jesus vai voltar logo. Por causa dessa visão, dessa fé segurar a denominação, dizer, você não entra aqui, mas um líder de células, em cima de uma carroça, eu não posso. Eu não posso segurar. Eles vão, em linha de célula, quando enchilam as costas, eu não posso jamais impedir-o dele entrar. Amém? Só quero ler mais um versículo para vocês. Mais um versículo com a permissão de vocês. Que eu acho muito importante, está no verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, na palavra que virá a ser levos e nós seja importante. Não é importante. A palavra que Deus tem para nós hoje é frutifique. E nossa responsabilidade nossa, bispos, pastores, coordenadores, é treinar vocês, é limpar vocês, é limpar o ramo de vocês, para que vocês possam dar frutos, 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 frutos. E ensinar para a igreja que à medida que você frutifique, você vai pedindo e o Senhor vai fazer. Que isso, pastor? Pai? Você vai pedir, o Senhor vai fazer. Tantas oportunidades eu tenho na minha vida, eu tive na minha vida, eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Extremamente abençoada. Tantas oportunidades eu tive na minha vida, é que dia saiu para a igreja, gente. Tudo que eu sei, eu devo à igreja, ao treinamento que eu tive na igreja. Esse aí da minha turma. A minha liderança da minha turma é sem ser grande. Mas eu aprendi isso onde? Na casa do meu pai? Não. Na casa do meu pai eu disse, Chico, vai não, calma. Calma, Chico. Vai não, isso não, calma. Que os filhos, está pensando muito. Devagar se vai longe. Calma. Não. Você vai trabalhar no Abraz. Lá ninguém te manda embora. Calma, filho. Isso que eu aprendi na casa do meu pai. Na igreja eu aprendi a romper os limites. Na igreja eu aprendi que eu era uma pessoa importante. Na igreja eu aprendi a sonhar em vez de meus sonhos.
conquistados. A igreja aprendia a falar em público. Você imagina? Eu era uma pessoa que ia morrer de medo, de timidez. E por não saber falar em público, nas duas empresas que eu trabalhei, que eu era funcionário, chame o carioca, né? Chame o carioca. O carioca fala bem. Na primeira vez que eu falei em público na minha empresa, era na viagem. 20 dias na Europa, tudo pago. Tudo pago. Ainda chegou, eu reclamei, pô, vocês vão pagar as minhas diárias. Eu fui pra lá, ralei pra caramba lá na Europa, vocês me botaram as diárias na minha conta. Ah, não, nós vamos colocar. Eu falei, por favor, né? Nossa, dívida de Europa pra lá, Europa pra cá, não é não. 20 dias lá, hoje da minha família, pelo amor de Deus. E cheguei na Europa, os caras falaram assim, Francisco, fica mais bem, a gente aqui que nós vamos pra Espanha, não sei o quê, você vai com a gente. Eu falei, não. Saudade de Goiânia. Saudade de Goiânia, não vou não. Saudade da minha esposa, né? Saudade da minha esposa. Tudo que eu tenho, querido, tudo que eu tenho, eu aprendi na igreja, foi a igreja que me deu. Tudo que eu sou, eu aprendi foi aqui. Perto do pastor Robson, bispo Robson, meu pastor. Me desafiando na minha vida, acreditando na minha vida. Dizendo vai, né? O Robson um dia disse assim, vai. E nunca mais ouvi o Robson. Pai, foi aqui que eu aprendi. Os meus sonhos vão ser conquistados aqui. E a palavra de Deus é que você permaneça nele e ele em você, para que você dê muito filho e para que tudo que você pediu se cumpra, aconteça. Vocês perguntam? Então vem aqui. Mais um versículo só, me perdoe. Verso 7, pedireis o que quiseres e vos será feito. Anota esse versículo, do lado, você escreve assim, promessa de Deus. Promessa, no verso 7. No verso 16, então, você não quer responder? Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Querido, por favor, eu só tenho 1 minuto, eu quero essa atenção de vocês, eu quero o olhar, o ouvido e o coração de vocês. Às vezes nós achamos que damos frutos. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho. Falamos o Evangelho. Jesus chama, Jesus te salva, Jesus não sei o quê, Jesus não sei o quê. E falamos. Mas Jesus não quer só isso. Ele quer que o teu fruto permaneça. O fruto teu permaneça. O fruto permaneça. Eu tive uma empresa que eu tinha um enquadrador para minha empresa, que é o seguinte, todo cheque sem fim entregava para ele e recebia. E todo mundo estava vendo tendo tempo, porque o cara aparecia, tudo era na frente do cara. Ele falou assim, bom dia, eu sou lá da marmoraria do doutor Francisco, e pediu para eu receber isso. O cara, não tem, não sei o que. Tá bom, então tá. Aí o cara estava meio-dia. Oi, tudo bem? Como é que tem passado? Eu sou um cobrador lá, tem um cheque aqui do senhor e tal. Só que ele recebia todos, assim, na maciota. Tinha uma lambretinha. Os caras ficaram depois assim, traumatizados com barulho de lembreta. Chegaram na lembreta que as caras querendo tudo. Eu cobro a vida, você já Francisco. Deixa eu te falar, eu estou falando essa brincadeira com vocês, mas nós temos que ser assim, nós temos que aparecer para as pessoas. Não adianta dizer que Jesus te ama, eu tenho que provar que Jesus te ama. Eu tenho que consolidar você. Eu tenho que fazer você uma pessoa frutífera. Eu tenho que dizer, sabe esse problema que você tem? Jesus tem solução para ele. Na minha vida deu solução, vai dar para você também. Então a Bíblia nos ensina que o nosso fruto tem que permanecer. Isso, essa visão também corrige. Essa visão também corrige isso. Nós às vezes achamos que somos frutíferos, mas antes assim, que vosso fruto, nada melhor do que uma célula para você ver isso. Nada melhor do que uma célula para você ver isso. Pastor, eu quero terminar minha faculdade e quero ser um profissional brilhante. Seja líder de célula.
Pastor, a minha família não se converteu até hoje. Seja líder de célula. Pastor, eu tenho um problema sério. Não. Seja líder de célula. Pastor, eu estou querendo casar. Seja líder de célula. Pastor, eu quero crescer. Conhecer célula. Seja líder de célula. Pastor, seja líder de célula. Porque lá você vai dar frutos. E os seus frutos vão permanecer. Para que tudo quanto pedir, dai. Ele vou-lhe conceda. Amém? Ele vou-lhe conceda. Eu tenho duas perguntas aqui interessantes. Que sentido se pode dar àqueles que são infrutíferos e têm potencial para serem líderes, mas se sentem bem com esse posicionamento? Além de orar e de iniciar e de enviar ao encontro, que outra estratégia? Ok. Aquilo que eu falei para vocês é muito importante. A igreja, hoje, eu podia dar uma palavra de cura interior hoje para vocês. Tem umas palavras de cura interior que são batata. Duvido que você vai ficar sentado na cadeira. Tu vem chorando aqui. Chorando, eu sei, isso aí. Eu já vi você entrar para o centro lá, vi tudo. Gostei a vida toda. Sei tudo, e tudo. Sei. Sei tudo, entendeu? Mas você chega aqui e encontra a palavra de frutificação. A palavra vai lavando, vai preparando vocês. E quando vocês começarem, por exemplo, lá na igreja, nós tivemos 2 testemunhos outro dia, do Luiz Marcelo, uma célula de jovem, que ele falou assim, na minha célula, todos que estavam desempregados, e sem estágios, todos estão empregados e com estágio. Toda semana tem um milagre na minha célula. E ele falou assim, um jovem. Ele falou assim, você está perdendo tempo, vá para uma célula. Né? Depois foi a Mônica, da célula do Sérgio Dunjuca, né? Em que ela falou da transformação na vida dela. E ela preparou, ela é recém-convertida, ela preparou lá umas 4 páginas lindas. Todo mundo chorou, eu chorei. Quando eu fui pregar, eu não tinha palavras para pregar. Eu fiquei engasgado pelo que ela falou. E sabe o que mais me deixou emocionado? Que no final ela disse assim, eu quero ser uma líder de célula. Recém-convertida, acabou de batizar agora. Então, tudo isso vai levar você a se tornar uma pessoa frutífera. Amém? Quer dizer, você vai entrar numa igreja que fala, que vive, que respira, que transpira. Onde os milagres estão acontecendo, você vai ser envolvido com isso em nome de Jesus. O que é ser evangelista? Faça essa pergunta baseada em pensamento de que evangelista que tem esse dom não tem obrigatoriamente que ser pastor ou líder de célula. Ele pode trazer as pessoas evangelizadas para as células de outras pessoas. Isso também é dar frutos, não é? Eu acabei de explicar em João 15:16 que o verso fruto tem que permanecer. Tem que permanecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que ser um líder de célula, você tem que ser um discipulador. Se você é um evangelista, você tem que fazer outros evangelistas. Se você passou pela face da terra e não deixou uma figura sua, uma duplicata sua, um clone seu, o que adiantou? Você sabe o que perguntaram para o Billy Graham? Pastor Billy Graham, Isabel, eu tenho 90 anos de idade. Falei assim, o que você faria hoje se você tivesse, se você fosse jovem, começando seu ministério? O que você faria hoje? Sabe o que ele falou? Eu faria 12 Billy Grahams. Eu não sairia, eu faria tanta reunião, tanta campanha, eu não faria. Não faria. Eu faria 12 Billy Grahams. Eu não faria tanta movimentação, tanto Rio de Janeiro, Maracanã, e o mundo inteiro Billy Graham, ele era recebido pelo chefe do Estado. Ele falava com o presidente da igreja, ele disse assim, eu não faria isso, eu faria 12 Billy Grahams. Eu faria muito mais do que eu tinha feito. Eu faria muito mais do que eu fiz. Que você tem dom de evangelismo, eu sei que existe dom de evangelismo, está na palavra. Mas você tem que discipular outros para que também você possa deixar outros com o mesmo dom. Amém? Amém? Eu tenho dom de pastorear. Eu gosto de pastorear. Mas eu sou hoje um pastor de uma igreja. Eu não posso me dar o luxo de só pastorear. Eu tenho que governar, administrar, evangelizar. Até queda de maldição eu faço. Que imagina uma coisa dessa? Pastor Francisco dizendo que é uma maldição, até isso é fácil. Por quê? Porque é necessário. Eu tenho que ter outros aspectos, outros dons também.
causa da necessidade da igreja. Então, você pode ser evangelista? Pode. Mas também você pode ser 20% de cuidar, de discipular. Você precisa... Aqui em 15:16, ele está dizendo assim, os princípios têm que permanecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.